Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Uma alegria muito grande estar de volta aqui a essa casa para falar de um tema que acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? Falar é fácil. Nas mais diversas situações do dia a dia, né? Em coisas corriqueiras, né? A gente sempre se pega, né? Falando, é fácil falar, mas fazer é mais complicado. E principalmente quando a gente fala na doutrina espírita, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com relação a isso, porque a nossa responsabilidade é maior. Porque não que nós sejamos privilegiados ou superiores a alguém, não é isso. Mas a quantidade de informações que a gente recebe, vinda das obras básicas, de outras obras, de outros autores, nos dá uma responsabilidade maior no nosso dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisinhas que a gente trouxe aqui hoje, para a gente tentar, ao menos, na medida do possível, na medida das nossas possibilidades, colocar em prática no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Essa é uma expressão bem popular, né? Mas para a gente trazer aqui para a nossa realidade, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Ou seja, às vezes a gente só vê aquela pessoa que conseguiu algo grande na sua vida, né? Uma posição de destaque dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente social. Mas o que fez, como que aquela pessoa chegou até aquele momento ali? Com certeza com muito suor, com muita dedicação e com muito trabalho. E muitas vezes quando alguém está numa posição de destaque, essa pessoa é invejada. É normal, infelizmente, dentro da nossa realidade social, as pessoas só verem o momento da pessoa, mas dificilmente alguém vê como que aquela pessoa chegou até ali. Mas a gente tem que pensar nisso. Puxa, que bom que aquela pessoa chegou onde ela chegou. Que ela tenha cada vez mais sucesso dentro daquilo que ela está fazendo. Então a gente precisa ter alguns cuidados ao falar da posição de destaque de alguém. Nunca, jamais invejar, e sim admirar aquela pessoa. E isso, às vezes, até mesmo dentro do meio espírita. Um exemplo, Chico Xavier. Todo mundo admira, né, quem foi o Chico, as obras que ele escreveu, né, a mediunidade que ele tinha. Mas de o quanto que ele sofreu para chegar até ali? Quem assistiu o filme deve se lembrar das garfadas que ele levava da madrinha dele, né? Era totalmente ridicularizado, até mesmo dentro da família. O próprio pai dele, né, chegou a queimar livros achando que ele copiava autores, né? E até ele chegar o momento que ele chegou, depois de muito esforço, depois de muita dedicação e principalmente depois de muita humildade. E às vezes a gente só vê ali o lado, né, bacana do Chico. Escreveu tantos livros, né, psicografou tantas mensagens para as pessoas, e a gente se esquece de ver esse lado dele. Então essa expressão encaixa aí perfeitamente até mesmo dentro do nosso meio espírita. No Evangelho de Mateus, nós vemos ali essa frase: como podeis falar de coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Infelizmente, a gente às vezes só vê o lado negativo das coisas, das pessoas. Então a gente precisa, às vezes, utilizar os métodos de Kardec, raciocinar um pouco mais antes de falar. Se não tem nada de bom para falar, fique quieto. Porque muitas vezes isso pode magoar as pessoas, muitas vezes até mesmo dentro da família. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? E infelizmente o nosso coração ainda está cheio de coisas ruins. E a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Porque senão a gente vai ficar aqui até quando? Então é fácil a gente falar de situações ou de pessoas, né, quando a gente não vivenciou uma determinada situação. É muito comum a gente querer dar pitaco na vida das pessoas e na sociedade de uma forma geral. Então eu trouxe aqui algumas situações para a gente pensar e refletir. Fome. Quem nunca passou fome na vida não tem como dimensionar o que é não ter um prato de comida. A maioria das casas espíritas, né, como aqui, realiza esse belíssimo trabalho de assistência social, né, e às vezes a gente dá um alimento, né, uma doação para a cesta básica, sem realmente ter a dimensão do quanto aquilo vai fazer bem para a pessoa. A gente dá, deixa eu dar, né, pelo menos fiz a minha parte. Mas quando dermos alguma coisa, façamos sempre com amor. Porque com certeza quem está recebendo aquilo é porque realmente precisa. Então a gente às vezes precisa ter essa dimensão, o quanto é difícil e o quanto é gostoso a gente receber uma ajuda quando a gente mais precisa. E quando a gente puder fazer essa doação, façamos sempre com amor. E não simplesmente, vou fazer por fazer. Estão pedindo lá, eu vou dar.
aquela caridade, né, que a gente está fazendo, muitas vezes perde um pouco o sentido, quando a gente não faz com o coração. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer de coração. E com certeza quem passa por necessidade vai receber aquilo de muito bom grado. Vai receber também aquela energia positiva que a gente está doando quando a gente faz. Quando a gente está doando alguma coisa com amor, com energias positivas, aquilo também vai não só alimentar a fome do corpo, mas também da alma daquela pessoa. Fofoca. Bom, todo espírita não é fofoqueiro, né? Mas infelizmente ainda somos humanos. Infelizmente a gente ainda se pega falando da vida alheia. E muitas vezes até mesmo dentro do centro espírita. O que é muito complicado e muito grave isso. Então a gente precisa ter um pouco mais de controle sobre aquilo que a gente vai falar. Mas a gente às vezes ainda se pega falando do vizinho, do artista famoso, enfim, uma situação qualquer que a gente vê por aí. Aí eu peguei essa charge aí do Snoopy, né? O desenho animado. Ele diz ali, ó, falar da vida do outro é fácil. Difícil é levantar e ir bater na porta dele para ver se precisa de alguma coisa. E esse bater na porta para ver se a pessoa precisa de alguma coisa, não é no sentido da xeretice. Ah, deixa eu ver o que aquela pessoa está precisando, para depois sair falando. É no sentido de ajudar realmente. E nós espíritas, às vezes, temos um pouco essa dificuldade. Às vezes, quando a pessoa deixa de frequentar a casa espírita, dificilmente a gente vai atrás para saber por que aquela pessoa parou de vir. Às vezes aquela pessoa parou de vir por alguma situação, às vezes corriqueira, que ela ouviu dentro da casa, às vezes que alguém fez alguma coisa para ela e ficou aquele dito pelo não dito. E muitas vezes a gente perde valiosos trabalhadores por isso, por não ter aquela preocupação sincera do porquê a pessoa deixou de vir. Às vezes a pessoa está passando também por uma dificuldade e ninguém foi lá bater na porta dela para saber se ela precisa de algo. Problemas pessoais. Todo mundo tem problemas pessoais, todo mundo que está encarnado, que tem alguma questão a resolver. E o que a gente precisa, naturalmente, é saber como ajudar aquele que está precisando. Mas se a gente souber e tiver condição de fazer algo, por que não fazê-lo? E quanto é gostoso a gente receber uma ajuda no momento que a gente mais precisa. E às vezes a gente não tem aquela coragem de realmente pedir ajuda. Então, se a gente perceber que alguém está precisando de alguma coisa e tivermos condições de fazer, e essa ajuda não é só no sentido material, às vezes uma conversa fraterna, um abraço, uma simples visita a alguém, isso vai ter uma grande valia para aquele que está precisando, passando por alguma necessidade. Desemprego. Infelizmente hoje, nossa sociedade tem aí milhares de desempregados, mas só quem passou, só quem realmente vivenciou essa situação, sabe o quanto é difícil levantar de manhã e não ter para onde ir para ganhar o seu pão de cada dia. Então, se dentro das nossas possibilidades, se pudermos ajudar alguém, se não empregando, dando uma oportunidade de trabalho, mas pelo menos uma palavra amiga, uma ajuda material, se for o caso, o quanto é gostoso receber essa ajuda. O quanto é gostoso receber uma palavra de incentivo. E às vezes quem está nessa situação, às vezes está emocionalmente muito abalado. E às vezes precisa daquela palavra amiga, daquele consolo. Violência. Quem já passou por algum tipo de violência sabe o quanto é difícil e o quanto é traumático passar por uma situação. E às vezes quem está de fora não tem essa dimensão. Às vezes a pessoa, foi assaltada, acontece com qualquer um. Realmente, pode acontecer com qualquer um. Só que quando esse qualquer um é você, aí a situação é diferente. Porque aí você sabe o que você está passando. E às vezes quem está de fora não tem essa dimensão. Não sabe o quanto é difícil, o quanto é traumático. Você muitas vezes não ter coragem de sair à noite de casa. É muito difícil isso. Então, a gente tem que se colocar na pele da pessoa, na situação da pessoa. Se souber de alguém que passou por algum tipo de violência, e violência das mais diversas possíveis, desde assalto até violência doméstica, enfim, tem inúmeras situações aí de violência, e a gente tem que ter essa compaixão por aquele que está passando por aquele momento. Homossexualismo é uma situação que faz parte hoje da nossa sociedade e muita gente não sabe como lidar com isso. Muita gente discrimina, muita gente joga as pedras, como a gente diz. Então a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com essa situação, com pessoas que se enquadram nessas características. E às vezes
pessoas que estão dentro da nossa família, dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso convívio do trabalho. Como lidar com essa situação? Aquela coisa, você pode até não aceitar, mas é o seu dever respeitar a opção de cada um. E isso que muitas vezes está faltando hoje, o respeitar, o colocar-se no lugar do outro. Política. Todo mundo gosta de falar mal dos políticos, tanto para quem está lá em Brasília, como quem está próximo da gente. Mas vale a gente lembrar que essas pessoas só estão onde estão porque nós as colocamos lá. E é nosso dever, como cidadão, eleger as pessoas que a gente acha as mais adequadas e cobrar delas um posicionamento referente às situações do nosso dia a dia. E se essas pessoas estão lá, elas precisam de todo o apoio e de toda a vibração de amor, por mais que a classe hoje esteja com a imagem manchada. A gente não quer um país mais limpo, livre de corrupção. Isso passa também pelas nossas atitudes. Então, quando fizermos as nossas orações, por mais difícil que possa parecer, lembremos também daqueles que estão em cargos que muitas vezes precisam de todo o apoio e de toda a compaixão nossa, ainda que seja muito difícil a gente pensar assim. Como a doutrina espírita pode nos ajudar diante dessas e de tantas outras situações para a gente refletir? E às vezes é muito fácil a gente falar, principalmente quando nós estamos dentro de um meio espírita. Por exemplo, a morte. Todo espírita aceita a morte de forma natural e tranquila? Perdão, é fácil perdoar? Desapego, é fácil a gente se desapegar das coisas e das pessoas? Julgamentos e rótulos. Todo mundo aqui, em algum momento, já deve ter feito algum julgamento, ainda que seja de forma silenciosa e interna. Então, vamos começar com a morte. Quando é um familiar, um parente ou um amigo, é fácil a gente aceitar a morte? Ah, mas somos espíritas. A gente sabe, conhece como é do lado de lá, sabe da imortalidade da alma, sabe que ninguém morre, apenas o corpo físico, né? Mas o espírito continua vivendo. Mas e a falta que aquela pessoa faz nas nossas vidas? É fácil a gente aceitar isso? É fácil a gente falar para os outros, aceite, e quando é com a gente não aceita? É fácil entender muitas vezes os desígnios de Deus? Ainda que sejamos espíritas, a gente aceita a morte de forma tranquila e natural? Alguns sim, mas tenho certeza que a maioria não. Vamos ver como o Espiritismo pode nos ajudar. O que é a morte? Para a gente entender de uma forma bem simples. Está lá no Livro dos Espíritos. A morte do corpo rompe os laços que prendem a alma e esta o abandona. Então, está aqui o corpo físico e a alma ganhou, né, uma nova morada. A morte basicamente é isso. É fácil da gente entender isso? Sim. Né? Quando a gente estuda, quando a gente pega ali os livros, é fácil. Mas e quando é com a gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma definição bem simples, né? Bem didática, para a gente, de alguma forma, tentar aceitar. Está aqui essa figura do passarinho saindo da gaiola. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O que direis de um prisioneiro que cumpriu a sua sentença, contra ele pronunciada, e fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que não tivesse o direito? Ou seja, você cometeu um crime, entre aspas, pagou por esse crime, e aí você tem o direito à liberdade, mas você continua na cadeia. Você vai achar isso justo? Talvez não. Espiritualmente falando, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Estamos aqui hoje para aprender, para evoluir, mas também para resgatar alguns débitos do passado. Cumprimos com a nossa missão, seja com 2 anos, seja com 10 anos, seja com 80 anos. Já temos o direito à liberdade. É dessa forma que deveríamos encarar a morte, como uma liberdade para aquele que está indo. Para aquele que fica, muitas vezes é algo triste, doloroso, aquela saudade que todos sentem daquele ente que partiu, mas a gente deve, como espíritas que somos, passar a entender de uma forma mais acentuada isso dentro das nossas vidas, que a morte é uma liberdade, ainda que no momento que estamos passando pelo luto, a gente não consiga enxergar dessa forma. Mas o mais importante é a gente entender isso dentro das nossas possibilidades, colocar em prática, mas não sair por aí falando para os outros como se fosse algo assim, corriqueiro. Olha, aceite a morte, faça suas orações, aceite, é a vontade de Deus.
sendo que dentro de você muitas vezes você não pensa assim. Então não sejamos hipócritas. Se a gente tiver que falar alguma coisa, dar uma palavra de consolo, que seja sincero. Que dentro das nossas possibilidades a gente realmente acredite naquilo e coloque aquilo em prática. Senão serão palavras vazias. No livro dos Espíritos, na questão 13, Deus, se nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, que a sabedoria providencial de suas leis divinas se revela nas pequenas como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite que duvidemos da sua justiça e nem da sua bondade. O que a gente também não pode sentir é revolta. Puxa, mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me tirou aquele ente querido? Deus é soberanamente justo e bom. Se aquele ente querido partiu, é porque ele cumpriu com a sua jornada. Não temos que culpar a Deus, ou Jesus, seja lá o que for, por aquele ente querido ter partido. E isso a gente não pode alimentar dentro da gente. Talvez num primeiro momento a gente não aceite e fique com aquele sentimento, puxa, não vou ter mais aquela pessoa do meu lado. Mas jamais acreditar que Deus, por um mero capricho, tirou aquela pessoa do nosso convívio. Ou, se nós tivermos que partir também. Porque muitas vezes quem parte, chega do outro lado às vezes um pouco revoltado, entre aspas. Puxa, mas por quê? Tinha tanta coisa para fazer. E muitas vezes é difícil quando a gente não tem esse conhecimento e essa compreensão. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma fé inabalável no porvir. A vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. É dessa forma que a gente deveria também encarar as nossas vidas. Nós estamos aqui por um determinado período, que pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas tudo aquilo que a gente tiver que cumprir aqui, a gente vai cumprir e depois a gente vai ganhar a nossa liberdade. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo que acontece nas nossas vidas, até mesmo as nossas perdas, faz parte da vida, faz parte dos desígnios de Deus. Não porque Deus é um Pai que quer nos punir, quer nos prejudicar, mas porque faz parte da vida, faz parte da lei da vida. Nós nascemos e um dia vamos morrer. O nosso corpo físico vai morrer, mas o nosso espírito vai continuar a viver quantas e quantas vezes forem necessárias, aqui ou em outros locais. Perdão. Aí aquela clássica pergunta: é fácil perdoar? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Todo mundo às vezes pensa isso. Ah, eu perdoo, mas não quero mais aquela pessoa do meu lado, suma daqui, enfim, quando a gente não fala outras coisas. É fácil a gente vivenciar isso? Nem sempre. Se ainda estamos aqui é porque ainda temos essa dificuldade. E como o Espiritismo pode nos ajudar? A entender, primeiramente, o que é o perdão. Aquela famosa frase de Jesus, que está lá nos Evangelhos, né, os 70 vezes 7. Ou seja, perdoar incondicionalmente quantas e quantas vezes forem necessárias. É fácil? É fácil a gente falar para os outros, olha, perdoe, né? Principalmente às vezes quem trabalha na casa espírita, né? Às vezes no atendimento fraterno, vem alguém, às vezes revoltado, e às vezes aquela pessoa fala, viu, perdoe, faça isso, faça aquilo, não pense mal da pessoa. Só que aquela pessoa que está falando isso, verdadeiramente sente isso? Às vezes não. Todos nós que estamos aqui ainda temos muito o que aprender. Mas o mais importante é não falar por falar. Não falar sem sentir aquilo. Não falar se nem ao menos em algum momento eu tentei fazer algo diferente. Senão vão ser meras palavras. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está lá no Evangelho de Lucas. Lembrando, né, que Jesus, no momento mais crucial da sua jornada, teve a grandeza de falar isso. Ah, mas é Jesus. Estamos muito longe da grandiosidade de Jesus. Mas ele nos deixou o exemplo. Muito mais do que palavras, nos deixou o exemplo. E exemplos servem para ser seguidos, dentro das nossas possibilidades e limitações que todos nós temos. Mas se nunca fizermos alguma coisa, se nunca dermos um segundo passo, a gente nunca sai do lugar. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um tipo de caridade muito mais penosa e muito mais meritória, que é a de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho
para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a nossa paciência. Se nós temos um chefe chato, um vizinho chato, seja lá quem for chato nas nossas vidas, não é por mero capricho de Deus. Ele está nas nossas vidas para que a gente possa aprender. Quando a gente vê ali instrumentos do sofrer, sofrer no sentido de aprendizado, não o sofrer, ó vida, ó céus, ó azar, não é isso. Mas a gente aprender com aquilo, aprender a conviver com as diferenças. E às vezes é muito difícil, mas a gente precisa lidar da melhor maneira possível, com paciência, com amorosidade. A gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Ninguém vai nos colocar ali um chip, né, como hoje em dia está na moda, né? Põe ali um chip de celular dentro da pessoa e a pessoa já vai sair com todas as qualidades possíveis. Não, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. E a casa espírita, né, o espiritismo, nos dá essas ferramentas. Aqui eu separei um livro, não é espírita, né? É de uma psicóloga, o nome dela é Heloísa Capelas. O nome do livro, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, se aprofundar nessa questão do perdão, chama Perdão, a Revolução que Falta. Esse livro caiu nas minhas mãos naqueles acasos da vida, né? Os acasos que nunca acontecem. Eu separei 2 trechinhos desse livro, é um livro muito interessante e que faz a gente pensar em algumas coisas. O primeiro trecho é esse aqui. A paz que tanto buscamos só se dará pelo fim da vingança e o começo do perdão, e deve partir de nós. Mais do que perdoar, a gente não pode, jamais pode alimentar o sentimento de vingança. Eu não perdoo e quero que aquela pessoa sofra a mesma coisa que eu sofri. Isso é muito perigoso. Daí para uma obsessão, por exemplo, é um passo. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. E quem é que vai fazer isso pela gente? O vizinho, a mãe, o pai, a esposa, o marido? Não. O dirigente da casa espírita? O espírito que vem aqui, às vezes se comunicar ou intuir o médium? Não. É você. Cada um de nós. E isso é um trabalho que precisa, às vezes demora um pouco, mas precisa ser feito. No dia a dia, é um exercício. Por isso que muitas vezes, quando a gente passa por um atendimento fraterno, passa por um tratamento espiritual, às vezes não é na primeira vez que a pessoa vem que já vai sair daqui limpinha e... né? Não, às vezes precisa de um certo tempo para a pessoa trabalhar aquilo dentro da pessoa. É um trabalho individual, pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer pela gente. Ainda bem. Se a gente dependesse dos outros para que as coisas acontecessem, seria muito mais complicado. Então, ainda bem que depende só da gente. Emmanuel, no livro O Consolador, também nos traz uma lição a respeito disso. Esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo para que se desenvolva a paz legítima aos corações. Se não desenvolvermos isso dentro da gente, jamais teremos a paz que tanto almejamos e que a gente tanto prega por aí, vê as pessoas pregando por aí. É algo que precisa nascer dentro da gente. E aí de novo aquele livro da Heloísa Capelas. O perdão necessariamente não me fará esquecer o que passou. O perdão não é Alzheimer, né? A gente esquecer das coisas. Apenas me permitirá relembrar aquela história sem senti-la novamente. É estar perto de uma pessoa sem que aquela pessoa me incomode. Posso até não conversar com ela, não ter mais, de repente, amizade, né? Porque é algo natural do ser humano, a gente também tem as nossas limitações. Mas é não fazer com que a presença da pessoa, as atitudes daquela pessoa me incomodem. Tirem a minha paz de espírito. A pessoa ela faz o que ela achar melhor. Mas eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E às vezes é difícil. Às vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Perdoar, de novo o exemplo da gaiolinha do passarinho. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. Quantas vezes a gente não se aprisiona dentro dos nossos sentimentos, dentro das nossas atitudes? A gente precisa se libertar de tudo isso. Julgamentos e rótulos. Também algo muito perigoso dentro da nossa sociedade. Se nós, ainda que estudemos direito, né, que a gente se forme, né, advogado, juiz, nós temos realmente o direito de agir como um juiz implacável dentro da nossa sociedade?
julgando a tudo e a todos, rotulando as pessoas da forma, às vezes, mais absurdas possíveis. É o sujo falando do mal lavado. Porque muitas vezes nós também temos sujeiras internas, mas a gente está apontando o erro do outro. Julgamos as pessoas pelas suas raças, pelas suas opções sexuais, pela sua religião. Ainda há muita intolerância religiosa, mas ainda há pessoas que muitas vezes discriminam outras porque não comungam do mesmo ideal religioso. Lembrando que a religião é apenas um rótulo. Qual é a melhor religião? Aquela que faz a pessoa melhor. Se a pessoa entrou numa religião, se melhorou, está agindo de forma diferente do que agia, ótimo. Aquela é a melhor religião para aquela pessoa. Jamais achar que a nossa religião, a nossa maneira de acreditar é a melhor. É a melhor para a gente, talvez nesse momento. Mas talvez para o outro não sirva. Da mesma forma que o que serve para o outro, talvez não sirva para a gente. Então, como o Espiritismo pode nos ajudar nisso? Ali no Evangelho. Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que faz os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Quantos de nós ainda apontamos, o argueiro no outro sem olhar a trave no nosso olho? Muitos de nós ainda agimos assim. No Evangelho de Mateus, não julgueis a fim de não ser julgados. Frase que a gente sempre ouve aí em livros, em palestras, enfim. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Será empregado para convosco a mesma medida que tenhais servido para com os outros. Então, não temos o direito de julgar a ninguém, nenhuma atitude alheia. Por mais que a gente veja que está errado, lógico, a gente não tem que compactuar com o erro. Isso é diferente. Mas a gente não tem que julgar aquele irmão, aquela pessoa que está hoje num caminho errado. Seja ela quem for, um vizinho, um chefe, um político, não temos esse direito. Temos sim que fazer a transformação necessária para nós mesmos e para o meio em que a gente vive, mas não ficar apontando o erro do outro. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. A gente ainda se acha, como se diz, a última bolacha do pacote. Não devemos pensar e agir assim. Então, como é que a gente pode nos ajudar e ajudar aqueles que de repente precisam da gente, sem a gente ficar falando? Olha, faça isso, faça aquilo. Como o tema da palestra, falar é fácil. Mas de que forma a gente pode realmente proporcionar a alguém ou a nós mesmos algum tipo de ajuda? Dentro da casa espírita, buscar ajuda quando necessária, quando a gente achar que precisa de um auxílio espiritual, e todos nós muitas vezes precisamos, e não é vergonha nenhuma a gente ir à casa espírita e pedir ajuda, ou indicar para alguém essa ajuda. Buscar ajuda médica quando preciso também. Às vezes não é só a parte espiritual que precisa de ajuda, às vezes a parte física também. E quando as duas se unem, aí a coisa flui de uma forma muito mais proveitosa. Buscar grupos de apoio, como o CVV, por exemplo, é um trabalho muito bacana que eles realizam, de forma anônima e muito caridosa, porque a pessoa ouve o problema do outro sem fazer nenhum tipo de julgamento. Pelo menos é o que eles pregam, dentro da linha de trabalho deles. E isso independente de qualquer religião, independente de qualquer situação. É um trabalho muito bacana que a gente precisa realmente enaltecer. Buscar ajuda psicológica quando necessário também. Às vezes eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, não estou louco. Não é isso. Mas às vezes falar com alguém especializado traz muitas vezes benefícios. E aqui eu trouxe um exemplo talvez todos já devem ter ouvido falar dela, da Delmar Franco. É uma psicóloga espírita, faz um trabalho muito bacana lá em São Paulo. Tem uma excursão aqui em Sorocaba da Sônia Gutierrez, cada 3, 4 meses ela vai até o Arautos, do Evangelho, onde a Delmar trabalha. Ela tem 2 técnicas ali que não são propriamente técnicas espíritas, mas que ajudam muitas pessoas. Um deles é o 3-2-1 da sombra e o outro é a constelação familiar. Quem tiver curiosidade, quem tiver um tempinho, procura lá na internet, tem lá como funcionam essas 2 técnicas.
são técnicas psicológicas, né? A constelação familiar, inclusive, é utilizada em julgamentos, né? Em fóruns, né? Uma técnica que veio, parece que da Alemanha, se não me engano, e ela utiliza essa técnica dentro de uma casa espírita. Ela trabalha com isso, né? Profissionalmente, mas uma vez por semana ela proporciona de forma gratuita essas técnicas terapêuticas e que não é espírita, mas tem tudo a ver com o espiritismo. Então, quem tiver a oportunidade, procura na internet lá, vai saber um pouco mais sobre essas duas técnicas aí. Então, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, nenhum de nós tem condição de avaliar uma situação que não vivenciou. Você não tem como dimensionar o que o outro está sentindo. Você não tem subsídios para avaliar a dor alheia, se você não vivenciou uma situação. Então, por isso, temos que respeitar e compreender o momento e a dificuldade de cada um, e cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu momento. Não temos o direito de julgar, de achar que, às vezes a gente ouve muito isso, a pessoa está passando por um problema, é frescura, é bobagem. Não é. Às vezes, para aquela pessoa, para aquilo que ela está passando naquele momento, é algo muito grave, muito sério. Se a gente não tem condição de ajudar, que pelo menos a gente respeite a dificuldade alheia. Por quê? Porque somos seres individuais, únicos, criados por Deus, nosso Pai, com o objetivo de adquirir experiências e crescer a cada nova encarnação. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer. E crescer uns com os outros. Ninguém cresce sozinho, ninguém evolui sozinho. Então, por um mundo com menos dedos apontados e mais mãos estendidas. É isso que a gente espera e é isso que serve para a nossa reflexão da noite de hoje. Para que a gente leve para os nossos lares pelo menos um pouquinho dessas informações e tente, de alguma forma, colocá-las em prática no dia a dia, ajudando primeiro a nós mesmos e depois aquele que estiver ao nosso lado. Porque a gente não vai ter condição de ajudar o outro se a gente estiver precisando de ajuda, se a gente estiver precisando de uma mão amiga. Quero mais uma vez agradecer a casa pelo convite, né? Mais um ano que estive aqui com vocês. E aproveitando, né, que estamos aí às vésperas do Natal, pensemos no Natal, né? Lembremos do Natal no seu verdadeiro sentido. O Natal não é o Papai Noel. O Natal é Jesus. E lembremos que Jesus nasceu numa manjedoura, da forma mais simples possível, rodeado de animais, rodeado de seres da criação. Então pensemos, como será a nossa noite de Natal? Quem estará ao nosso redor na noite de Natal, além de Jesus? Que a gente leve os nossos lares muita luz e muita paz, que essa casa seja cada vez mais abençoada e até o ano que vem, se Deus quiser.